Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E vamos continuar nossa série de segmentação de clientes da Olist. Bem, depois de muito trabalho, de muitos vídeos, a gente finalmente vai começar a construir a nossa modelagem, a fazer o nosso modelo de Machine Learning. O objetivo desse vídeo é, no final, a gente chegar com a clusterização efetuada. E bem, para isso eu fiz um Jupyter Notebook aqui à parte, como vocês podem ver, chamado modelagem, tá? Ele vai ser específico para a gente construir o nosso modelo de Machine Learning, ok? E no vídeo passado a gente construiu esse CSV, que é o Customer Info, tá? Que é daqui que a gente vai fazer o nosso processo de clusterização. Então aqui a gente vai ter o Customer Unique ID, porque no final a gente vai ter que dizer o cluster de cada um deles, né? Então por isso que essa informação está aqui, tá? A gente também aqui tem o valor total e a quantidade de pedidos, que essas duas variáveis vão ser as que a gente vai utilizar para construir os clusters, tá bom? Bem, a gente tem aqui também uma coluna aqui que está colorida de branco, como vocês podem perceber, que é um index que acabou vindo junto quando a gente salvou o CSV, tá? Provavelmente essa coluna a gente vai descartar quando a gente carregar aqui dentro do Jupyter Notebook. Então, eu importei só o Pandas e a NumPy, mas provavelmente a gente vai fazer outras importações, tá? Isso a gente vai vendo ao longo desse vídeo. Então, vou executar isso e carregar o nosso arquivo aqui dentro do Jupyter Notebook. Bem, carreguei aqui os nossos dados, tá? Como você pode perceber, aquela coluna que era o index, né? Ela veio como numed 0, tá? E no caso a gente vai descartar ela porque não faz sentido, né? A gente já tem um index que vem no próprio data frame, então essa coluna aqui não vai agregar em nada, tá? O Customer e Unique ID a gente só vai utilizar no final, né, para a gente aplicar a clusterização aqui e a gente dizer qual cluster cada Customer Unique ID vai pertencer, tá? Porque para efetuar a lógica dos clusters nós vamos apenas utilizar o total value e a quantidade de pedidos. Mas bem, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dropar essa coluna aqui, certo? E eu vou criar uma outra variável que vai conter apenas o total value e o quant orders. Eu não vou dropar o Customer Unique ID, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho. Fiz aqui o drop da coluna, tá? E criei uma variável que eu chamei de features, tá? Que contém apenas o total value e o quant orders. Eu vou, inclusive, chamar ela aqui embaixo para vocês verem como é que ela está. Então, como vocês podem perceber, é um data frame que tem apenas o total value e a quantidade de orders. Tá, então vamos agora começar a fazer o nosso processo de modelagem, tá? Primeiramente, a gente tem que ter um ponto aqui de preocupação. Qual é esse ponto de preocupação? Bem, perceba que a coluna total value possui valores muito maiores do que a quantidade de pedidos, tá? Isso não tá errado, porque tem a ver com a lógica das coisas, né? Quantidade de pedidos é tipo, né, quantidade de pedidos. Total value é simplesmente o valor dos pedidos acumulados, né, somados. Então, é tranquilo, normal bater mais de 100, bater mais de 1000, 2000 aqui no total value, tá? Só que o que acontece? O modelo de Machine Learning, ele apenas vai interpretar as coisas do ponto de vista matemático e computacional, tá? Não tem como a gente traduzir as regras, as lógicas de negócio, tá? Para a matemática ali do modelo. Então, o que é que pode acontecer? Se a gente colocar isso aqui dentro do modelo do jeito que está, matematicamente pode ter o risco dele colocar um peso maior para o total value do que para a quantidade de pedidos. Por quê? Porque o total value possui valores maiores, tá? E a quantidade de pedidos possui valores menores, né? Então, a gente tem que evitar que esse tipo de coisa aconteça. A gente tem que fazer com que o modelo olhe para todos da mesma forma. Afinal, não faz sentido a gente botar um peso maior para uma variável do que para outra, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Só que a gente tem que fazer isso de uma forma que não prejudique, né, as proporções. Afinal, eu quero identificar os clientes que mais gastaram, que fizeram mais pedidos, né? Então que proporcionalmente identificar os clientes que têm uma maior amplitude nessas informações comparado aos que têm menor amplitude, né? Mas ao mesmo tempo eu quero que ele olhe para as duas variáveis da mesma forma do ponto de vista matemático, tá? E bem, para resolver isso, né, vem uma operação que é a padronização de dados, tá? Eu vou estar deixando esse artigo aqui como referência para quem quiser dar uma olhada com mais calma, né? Pode ser até um tema aí que a gente pode abordar num vídeo mais futuro. Eu não vou estar tanto detalhando aqui a lógica,
matemática por trás, tá? Mas o que é a padronização dos dados? Ela é uma operação que a gente vai fazer, tá, em todos os nossos dados, e no final o conjunto ali vai ter uma média igual a zero. Então, se a gente fizer a média de dados, vai dar igual a zero, e um desvio padrão igual a 1. Tá? Consequentemente, como a gente está fazendo a padronização de dados, né, a gente vai ter ali uma melhor controle, né, a respeito dessas dimensões, das proporções, tá? A operação que é feita é essa aqui, ó, ele pega cada valor numérico, subtrai da média do conjunto e divide pelo desvio padrão. Por exemplo, na coluna total value, cada total value vai ser subtraído da média inicial do total value e dividido pelo desvio padrão inicial do total value, tá? E aí ele vai fazer para cada linha, tá? E dando ali um novo total value, só que no caso agora padronizado. Ele vai fazer esse mesmo processo com a quantidade de pedidos. E aí dessa forma a gente vai ter agora vamos ter todas as variáveis na mesma ordem de grandeza, tá bom? E bem, para a gente fazer isso, temos uma biblioteca e uma função que faz isso para a gente, que é o Standard Scalar. Você pode até ver aqui na documentação, a fórmula que ele coloca é exatamente a mesma que a gente acabou de ver ali no artigo, tá? E aqui na documentação, né, ele explica direitinho, né, as coisas que você pode estar configurando, tá? Tem um exemplo aqui, ó, para você ver como é que ele utiliza, tá? E então vamos estar fazendo isso aqui para justamente padronizar os nossos dados e deixar todos eles na mesma ordem de grandeza, tá bom? Bem, pessoal, então apliquei aqui no código, ó, fiz a importação do Standard Scalar, tá? E aqui a gente faz o que? A gente instancia ele, certo? Ele é como se fosse uma espécie de objeto, tá? Então a gente instancia ele aqui. E aí, para a gente aplicar nas nossas features, a gente dá um fit underline transform, tá? E aí, o que vai acontecer? Ele vai justamente aqui, ó, fazer a padronização dos nossos dados, tá? Perceba que aqui, ó, eu tenho uma matriz agora, né, no formato aqui de NumPy, e aqui a gente tem, ó, cada linha é um registro, tá? É um Custom Unique ID, e aqui na esquerda a gente tem o Total Value, e aqui na direita a gente tem agora a quantidade de pedidos, tá? E agora a gente tem uma ordem de grandeza similar para as duas variáveis, como você pode estar percebendo, tá? E aí isso vai fazer com que a gente tenha uma melhor eficiência na nossa modelagem. Então eu armazenei isso tudo numa variável, tá? Que eu chamei de feature scaled. E agora a gente vai para o nosso próximo passo. E bem, pessoal, para essa modelagem a gente vai estar utilizando o K-means, ok? Que é um algoritmo bastante conhecido nesse mundo de segmentação, de clusterização, tá? Existem algumas outras variações dele, como por exemplo o K-means mais aqui, que é uma versão melhorada dele, tá? Entre outras. Mas a gente vai estar utilizando aqui, no caso, o K-means, que já vem padronizado aqui na biblioteca do sklearn, tá bom? E bem, para a gente entender como o K-means funciona, eu vou abrir aqui uma imagem. Eu peguei aqui uma imagem do Google mesmo, tá? Para mostrar para vocês. Então, o que é que vai acontecer? Quando a gente aplica o K-means, a gente informa para ele quantos clusters a gente deseja que ele construa, né? Que ele defina aqui dentro dos dados. E aí, nesse exemplo aqui, no caso, ele definiu 3 clusters, tá? E aí, o que é que o K-means vai fazer? Ele vai jogar aleatoriamente 3 centroides aqui na porção de dados, tá? Como assim centroide? A centroide seria o ponto central que definiria cada cluster, tá? E aí os outros pontos que tiverem próximos desse ponto central, no caso, vão pertencer a esse cluster, tá? Então ele vai fazer essa conta, né? Vai jogar os 3 centroides aí aleatoriamente, vai ver onde cada dado, a qual cluster ele pertence e a distância desse dado em relação ao centroide que o K-means colocou, tá? Dependendo da distância, tá? Aí é uma conta matemática, ele vai ver ali a distância de cada ponto para o ponto central de cada cluster, né? E a intenção é que isso, né, os dados que pertencem àqueles clusters estejam o mais próximos possíveis do centroide, né? Então ele faz a conta ali e caso a distância esteja muito grande, né, entre o dado e o centroide, né, isso de uma forma geral, ele vai fazer um reajuste, né? Ele vai ajustando até o centroide estar perfeitamente ali numa distância próxima e similar para todos os pontos pertencentes àquele cluster, tá? E aí é dessa forma que o K-means vai definir aqui onde cada cluster vai estar localizado, né, os dados que pertencem a cada cluster, entre coisas desse tipo, tá?
Lembrando, a intenção desse vídeo não é necessariamente explicar a segmentação desde o zero, tá? Existe a série Machine Learning Fundamentos para isso, né? Teremos um vídeo futuramente sobre isso. Então, não vou entrar tanto nos méritos matemáticos, teóricos aqui, para a gente não fugir muito do escopo aqui do vídeo, tá bom? Mas, falando a grosso modo, é dessa forma que o Caminhos vai definir a clusterização, tá bom? Só que tem um detalhe, né? Ele é um algoritmo não supervisionado, né? Ou seja, a gente não sabe no final como vai ser o resultado, né? A gente não sabe qual dado vai pertencer a qual cluster. Isso não é algo que a gente tem para informar para o Caminhos, tá? E a gente precisa passar para ele o número de clusters, tá? A gente poderia simplesmente sair chutando, né? Ah, eu quero 2 grupos, eu quero 3 grupos. No entanto, existe uma metodologia, tá? Que você pode estar fazendo, você pode estar seguindo, a gente vai fazer aqui nesse projeto, para poder ficar o mais ideal possível, tá? Ficar o mais correto a quantidade de clusters, tá bom? Vamos fazer esse método juntos. Agora a gente vai fazer o método que eu comentei, que é o método do cotovelo, tá? Como é que ele funciona? Quando a gente constrói um Caminhos, ele tem uma métrica que é chamada de inércia, tá? A inércia, ela diz respeito ao quão a clusterização está homogênea, ou seja, o quão os dados estão muito próximos dos centroides, né? E quão os clusters, né, os centroides, estão distantes entre si, né? Porque é o ideal. A gente quer que os dados de cada cluster estejam o mais próximos possível ali do centroide, né, para estarem bem juntinhos, e ao mesmo tempo a gente quer que os centroides estejam bem distantes entre si, porque isso vai fazer com que a gente tenha uma clara distinção entre o que pertence a um cluster e o que pertence ao outro. A gente também vai ter um maior destaque ali para as características de cada um. Essa é a situação ideal que nós queremos buscar, tá? Então, a forma da gente saber qual a melhor quantidade de clusters é a gente fazer o seguinte, tá? A gente constrói vários modelos de caminhos, né? Variando o clusters. Nesse caso aqui, ó, a gente vai estar variando do 1 ao 20, tá? Então, aqui, ó, se vocês perceberem, eu tenho um for, tá? Que vai justamente do 1 ao número 20. E aí, ele vai fazer o quê? Ele vai construir um caminhos para cada clusterização. Então, ele vai fazer um caminhos para um cluster, 2 clusters, 3 clusters, 4 clusters, 5 clusters e assim por diante, tá? Esse ponto fit aqui é justamente para a gente aplicar o Caminhos aqui no nosso modelo, tá? E aí no final o que é que ele vai fazer? Ele vai justamente pegar a inércia, tá? O parâmetro inércia aqui do Caminhos, né? E vai justamente dar o append aqui nesse array. A gente está fazendo esse append aqui nesse array para a gente justamente ter o acumulado, né? Para a gente fazer uma análise visual logo em seguida, tá? Então, vamos estar executando aqui esse código. Ele provavelmente vai demorar um pouquinho, porque, enfim, ele vai estar fazendo um laço aí, variando várias quantidades de cluster, né? Então, vai demorar um pouquinho para executar essa porção de código, tá? Lembrando que isso aqui a gente está fazendo porque a gente quer ver, né, a inércia baseada em cada número de clusters, né? E aí a gente vai escolher o melhor cluster visando esse parâmetro, tá? Bem, pessoal, terminou aqui de executar, né? Vocês podem ver aqui pelo tempinho aqui que é exibido, né? Demorou bastante, tá? Mas, enfim, vamos agora aqui plotar, tá? Eu botei aqui o Matplotlib só para a gente utilizar ele aqui, tá? Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai estar plotando o WCSS, né? Esse aqui é justamente as inércias que a gente tem, tá? E a gente vai estar justamente plotando isso em função dos nossos clusters, tá bom? Então, vamos rodar isso aqui. Perceber, ó, tá aqui o nosso gráficozinho, tá? E por que esse método é chamado de método de cotovelo, né? Ele fala que o número de clusters é ideal quando você começa a ter uma melhor estabilidade aqui da inércia, tá? E aí ele fala cotovelo porque normalmente nessa visualização vai ter algum momento, né, que vai ter uma quebrazinha, que nem esse ponto aqui, tá vendo, ó? Que é como se fosse o nosso cotovelo, tá? Você imagina aqui como se fosse um braço, né? Uma visão lateral aqui de um braço articulado, né? Então aqui é como se fosse uma espéciezinha de cotovelo, tá? E aí, o ideal é que depois dessa quebra brusca aqui, provavelmente a inércia vai começar a ter uma maior estabilidade, né? E aí a gente pode ter uma melhor noção de qual a quantidade de clusters ideal para a gente escolher, né? E aí, por esse gráfico, a gente pode ver ali, ó, que o ideal seria eu pegar algo em torno de 4, 3, né? Clusters, tá? Então, vou estar utilizando essa quantidade inicialmente aqui para o nosso projeto, tá? Então, agora que a gente sabe o número de clusters ideal, basta a gente copiar essa porção aqui, vamos colar aqui embaixo, tá? Aí aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o Caminhos, tá? A gente vai definir aqui a quantidade de clusters para 4, tá bom?
E aqui a gente vai dar o feature utilizando o features scaled, tá? E ele vai simplesmente fazer o processo de clusterização aqui, buscando aí 4 clusters, tá? O que eu fiz aqui, né? A gente criou aqui uma coluna no customer info e nela eu atribuí o caminhos.labels. O que é esse .labels? É justamente a lista do cluster que cada registro vai pertencer, né? Ele vai dizer, o registro 1 pertence a tal cluster, o 2 pertence a tal outro cluster, né? Basicamente a informação ali de qual dado pertence a qual cluster, tá? Se a gente chamar aqui agora o customer info, né? A gente vai ver que agora a gente tem o que? O customer unique ID, tá? O total value, a quantidade de pedidos e aqui, ó, justamente a informação aqui do cluster para cada registro, tá? Bem, pessoal, para a gente ver aqui o resultado da nossa clusterização, tá? Eu coloquei aqui um scatter plot em que a gente tem aqui o total value pela quantidade de pedidos, tá? E eu coloquei aqui para colorir os pontos de acordo com a informação de cluster, tá? E aí a gente consegue ver aqui, ó, que tem uma separação interessante aqui pelos pontos, tá? A gente pode ver aqui, ó, que tem um cluster 0, né? O cluster vermelho, em que a gente pode ver aqui, ó, que ele tem no máximo um pedido, né? Essa base aqui, ó, que não tem um número, é 1, né? Então são clientes que fizeram um pedido e que gastaram pouco, né? Que tem um total value baixo, como vocês podem perceber, né? Aqui não dá para ver pelo gráfico exatamente qual é esse ponto, né? Mas a gente pode ver, já que tem uma concentração bem aqui no cantinho extremo esquerdo, né? Que é justamente os clientes que gastaram pouco na list, tá? Logo após isso, aqui seguindo na linha, a gente tem o cluster azul, que é o cluster 2, né? Que a gente pode ver ali que foram clientes que fizeram só um pedido, mas eles gastaram ali uma determinada quantia considerável, né? Que não é nem tão baixa e nem tão alta, né? Algo mais intermediário, mas fizeram só um pedido, tá? E a gente pode ver que tem a galera laranja, né? Que é provavelmente aquelas pessoas que tiveram um faturamento maior para o list, né? Geraram pedidos aí de maior valor para a Olist, tá? A gente pode ver também aqui, ó, que o cluster verde, né, que é ele vai estar englobando aí praticamente os clientes que fizeram mais de um pedido, tá? Mas que não tiveram ali um gasto muito grande, tá? Como vocês podem estar observando, né? Então, por essa clusterização aqui, a gente já consegue ver que facilmente a gente consegue distinguir aqueles clientes que geraram maior faturamento para o list, também distinguir os clientes que fizeram mais de um pedido, né, praticamente aí, ou que fizeram ali uma quantidade bem grande de pedidos, né, e a gente também consegue ver aqueles clientes que gastaram muito pouco, geraram um faturamento muito baixo para o list, aqueles que geraram um faturamento mais intermediário, né, mas também que não fizeram muitos pedidos, né. Então a gente consegue aí ter bastante noção desses grupos, tá? E era o objetivo dessa segmentação. A gente queria principalmente o cluster dos clientes que mais geraram faturamento para o list, né? E a gente também queria ver aquele grupo de clientes que mais geraram pedidos, né, na list, que mais fizeram pedidos no marketplace, tá bom? E pronto, feito isso, né, a gente já gerou aqui uma clusterização desejada. O que a gente vai fazer? A gente vai exportar essa customer info, tá? Por quê? Porque o próximo vídeo, né, que vai ser o último dessa série, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a customer unique ID, vamos conectar com todas aquelas outras bases, tá? E a gente vai agregar aí na nossa análise, né? Ver se a gente descobre mais alguma coisa além de simplesmente, esse é o grupo de clientes que mais geraram faturamento. Beleza, esse é o grupo de clientes que mais geraram faturamento. Mas qual o tipo de produto que eles consomem, né? Qual o produto comum que eles efetuam compras, né? Como é a review deles? Eles normalmente fazem uma review bacana, né? A gente pode ver isso para os que fizeram mais de um pedido, né? Que nesse caso eles têm ali a possibilidade de ter feito mais de uma review, né? Então a gente pode analisar, né? E ver se esse pessoal que fez mais de um pedido, eles tiveram uma review mais bacana, né? Comparado aos que não fizeram tantos pedidos assim, né? Para ver se isso de repente impacta alguma coisa. Enfim, são hipóteses. Isso pode dar uma agregada na nossa análise de cluster e ajudar o negócio ainda mais a tomar decisões com essas informações aqui de qual cliente gerou maior faturamento, qual cliente gerou mais pedidos, né? Coisas desse tipo, tá bom? Então, vamos estar simplesmente chamando aqui o data frame, vamos dar um to CSV e a gente vai salvar essa base aqui no processed, tá? E aqui eu vou estar dando o nome de customers cluster, tá? .csv, ok? Então, vamos executar essa linha aqui e pronto. A gente gerou aqui, ó, tá aqui o nosso CSV. Vamos abrir ele aqui só para ver que tá tudo certo, tá?
E pronto, tá aqui tudo certinho, né? O Custom Unique ID com cada cluster, né? Que cada consumidor pertence, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Fiquem à vontade de comentar sugestões, né? Se você tivesse... se você escolheria outra quantidade de clusters, se você usaria outra técnica para tomar melhor essa decisão de quantos clusters utilizar, tá? Fique à vontade aí de sempre comentar sugestões aí, suas opiniões, tá? Estamos aqui para sempre estar compartilhando conhecimento, tá? E o próximo vídeo já vai ser o último vídeo dessa série, que vai ser a gente fazendo a análise mais geral, assim, do cluster e de cada cluster, né? De suas características, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.